Aleluia, Jesus. Rogamos, Senhor, Tua presença mais uma vez. Dizemos a Ti, Deus, que dependemos do Senhor e dependemos daquilo, Deus, que se o Senhor não fizer, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. E reconhecemos, Deus, e queremos dizer ao Senhor que queremos depender de Ti. Você é a pessoa principal desse lugar e dessa noite. Derrama, Deus, Tua graça sobre nós, que o Senhor traga entendimento para aquilo que queres compartilhar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu sei que às vezes tem pregações que funcionam como águas, não é? Algumas águas que saciam a nossa sede, mas às vezes ela vem também em forma de água, mas uma água que vem para nos limpar, para nos purificar, para mover-nos por dentro, para chamar-nos naquilo que, em direção ao que Deus tem para nós. E hoje eu acordei com uma palavra na minha cabeça, certo? E fui pesquisar tudo que envolvia, que estava dentro do sentido dessa palavra, e cheguei naquilo que acredito que seja aquilo que Deus queira compartilhar conosco na igreja. A palavra que Deus falou comigo era sobre deserto, não é? Deserto. E eu comecei a pensar sobre deserto. Começo, logicamente, quando eu tenho uma palavra assim no meu coração, e eu começo pela concordância, verifico os textos que falam sobre o deserto, e às vezes, em algum momento, quando eu estou passando os olhos, o Espírito de Deus toca suavemente no nosso coração e vai nos direcionando para aquilo que Ele quer falar. Mas antes de nós chegarmos nessa questão de deserto, basicamente o significado da palavra deserto está muito relacionado com a dependência de Deus. Não é? Então, às vezes, nós somos conduzidos ao deserto para aprendermos a depender de Deus. E eu entendi que esse é justamente o coração de Deus para nós, é isso que Ele quer produzir em nós, nos ensinar como que a gente pode crescer na dependência de Deus. Porque é certo que quanto mais a gente depende dEle, mais vida a gente tem. E quanto menos a gente depende, menos vida a gente tem. Mas a vida que a gente experimenta, ela é proporcional à dependência que a gente está disposto a se lançar. Pouca dependência é pouca vida, muita dependência é muita vida. Então a pregação de hoje, nós vamos começar falando sobre Caim e Abel. Vamos começar a partir daqui, certo? Vamos dividi-la em 4 partes. A primeira parte vai justamente falar sobre Caim e Abel. Caim e Abel têm uma resposta, eles cometem um crime, e por causa do crime que ele comete, não é? Deus traz uma punição, e ele se rebela contra a punição de Deus, e sai para construir uma cidade. Então nós vamos falar sobre essa temática de construir cidades, talvez tentando entender o que isso representa para nós hoje, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais profundo, que é justamente os impulsos carnais, digamos assim, os impulsos carnais dos construtores de cidades, e por último, a maneira como Deus lida quando nós estamos passando por esse tempo de construção de cidades, que na verdade é uma forma, um tipo de rebeldia. Então vamos começar, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 8, versículo 14. Nós temos aqui nesse relato de Gênesis o primeiro homicídio da história, não é? Um crime contra outra pessoa, próprio irmão. Na verdade, não era apenas um crime contra uma pessoa, mas era um crime contra a comunidade, não é? E aí Deus não deixa isso barato, traz uma consequência direta para o assassino, e depois Caim escuta aquela punição, e ele tem uma postura diferente do que Deus tinha dito para ele fazer, e aqui é o ponto de partida da nossa pregação. Vamos ler então Gênesis capítulo 4, versículo 8 até o versículo 14. Diz assim:
Disse Caim a Abel, o seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, o seu irmão, e o matou. Aí disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: eu não sei. Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Aí Deus diz: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Aí Deus disse: opa. O Senhor, porém, disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. O que acontece aqui? Primeiro homicídio, não é? Depois da queda, depois da consequência do pecado, nós temos o primeiro homicídio. E Deus responde a esse homicídio de uma forma muito forte, certo? E o castigo que ele traz, a consequência que ele traz para Caim é o seguinte: você vai ser um errante e um fugitivo pela terra. O que isso significa? Significa que Caim, como ele cometeu um crime contra a comunidade, ele não mais poderia pertencer a comunidade alguma. Ele seria um errante e fugitivo pela terra. Mas aí, então era melhor que eu morresse? Aí disse: não, você não vai morrer. Quem matar você vai ter ainda 7 vezes mais a consequência sobre a sua vida. Então ele tinha um sinal que ele nem podia conviver mais em comunidade, porque cometeu um crime contra a comunidade, mas também ninguém poderia matá-lo. Então ele tinha que enfrentar as consequências do próprio pecado, do próprio crime. Mas a nossa pregação não vai ser sobre o que ele fez, nem sobre o crime que ele cometeu, e nem sobre a maneira como que Deus respondeu. Vai ser sobre a saída que ele encontra. A Bíblia diz, no versículo 12, ou melhor, deixa eu ver aqui. Versículo 17, diz assim: e coabitou Caim com a sua mulher, ele concebeu e deu à luz a Enoque. E aí o que é que Caim fez? Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então a resposta que Caim deu para o castigo e a punição, consequência do seu próprio pecado, aquilo que Deus tinha dito para ele fazer, a resposta que ele dá é totalmente em desobediência e rebeldia ao que Deus tinha dito para ele. Ele era para ser um fugitivo e errante pela terra. O que é que ele faz? Ele constrói a sua própria cidade. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Certo? Ser fugitivo e errante pela terra seria uma imensa dor, uma imensa consequência para a vida daquele homem. Qual a ideia que ele tem? Deixa que eu mesmo construa uma cidade para mim. E ainda coloca o nome da cidade, o nome do filho dele, Enoque, não é? Mas você pode estar se perguntando: o que é que eu tenho a ver com isso? Talvez o ponto que nós, nos nossos dias, o ponto que nos liga à atitude de Caim é uma atitude muito sutil.
eu diria quase que subconsciente, mas eu não sei se é subconsciente ou inconsciente. Mas eu sei que ela é muito sutil, precisa procurar para achar. Certo? Mas é uma atitude sutil, que muitas vezes nós temos de obter sozinho aquilo que a gente acredita que Deus não vai nos dar. Então, essa atitude, quando nós recebemos um não, ou quando nós sabemos que Deus não abençoa, a gente vai lá e faz pelas nossas próprias forças. Esse projeto de agir pelas próprias forças se assemelha à atitude de Caim. E é o que nós vamos falar nós vamos chamar esse tipo de comportamento de construtores de cidades, certo? É uma atitude que ela funciona como um impulso, não é? Nós temos um impulso de agir sozinhos. É um movimento dentro da gente que nos chama para agir independente de Deus, certo? Isso, logicamente, é um impulso carnal. E quando a gente fala de impulso carnal, eu me refiro carnal, não no sentido de, que faz parte dessa natureza física, mas carnal no sentido de tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, naturalmente é uma coisa carnal, certo? E é esse impulso de obter sozinho aquilo que Deus não concede. Ou seja, são pessoas que estão determinadas a se esforçar para ter certeza, assegurar para si vantagens que Deus se recusa a conceder. Isso é o que nós chamamos de construtores de cidades. Outro momento na Bíblia, agora a gente vai entrar na parte 2. Há outros momentos na Bíblia que esse fenômeno também acontece. E o mais famoso do Antigo Testamento é Gênesis 11. Eu vou ler para vocês. Graças a Deus que a Marcinha está aí, já está trabalhando, né, Márcia? Gênesis 11, se você ainda não faz parte do grupo VIP da igreja, a nossa comunidade Igreja Cristã Vida, depois você pode dar o nome e entrar no grupo, a Marcinha sempre coloca as referências lá. Gênesis 11, do versículo 3 até o 4, diz assim: E disseram uns aos outros: Vinde, vamos fazer tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedras e o betume de argamassa, e disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A mesma atitude. Vamos construir uma cidade para fazer célebre, conhecido o nosso nome. A mesma atitude. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus Cristo ministra a respeito desse assunto, também de uma forma muito linda, os discípulos, porque os discípulos tiveram que deixar as suas casas e as suas cidades para segui-lo. E aí, a maneira como Jesus ministra o coração dos discípulos é a maneira como a gente precisa ministrar o nosso coração. João capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. Jesus disse assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então essa palavra, digamos que essa palavra tenha sido falada diretamente para você e para mim. Qual o impacto que essa palavra tem na minha maneira de construir os meus próprios projetos? Significa que eu posso projetar inúmeras coisas, mas eu não posso apostar a minha vida em projetos que são terrenos. Que esses projetos terrenos são projetos passageiros. Mas que Jesus Cristo diz aqui para nós colocarmos os nossos olhos naquilo que é eterno, na morada que nos foi dada eternamente. Isso traz um choque. Porque é muito comum, faz parte da gente, nós somos projetistas por natureza.
Mas é justamente essa atitude que nos coloca independentes de Deus. Em Hebreus 11 ele fala outro caso. Agora ele se refere, capítulo 11 de Hebreus menciona vários homens de Deus, várias pessoas que demonstraram fé, né? E aí ele cita o Abraão, né? O pai Abraão. A partir do versículo 8, Hebreus 11, versículo 8 até o versículo 10, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha que interessante. Quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. O que eu acho bonito aqui, abrindo parênteses, é a mobilidade que Abraão tinha. Mesmo tendo tantos recursos, mesmo sendo um homem próspero, rico, foi chamado, obedeceu. Simples assim. Entende? Pela fé, ele foi, né? Devia receber por herança e partiu, grife, sem saber para onde ia. Só esse versículo aqui já está um nervoso na vida da gente. Já deixa a gente assim, um pouquinho preocupado. Mas se Abraão foi chamado e obedeceu, foi para a terra buscar atrás da sua herança, sem saber para que lado ia. Meu Deus, eu já estive liderando uma equipe, acho que foi no Pará. E eu lembro que a gente saía na rua, nós não tínhamos contato nenhum. E a gente tinha que literalmente perguntar: Deus, você quer que a gente vá para que lado? Para poder fazer os contatos e ver como que Deus vai direcionando. Versículo 9: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Estava pisando na terra prometida sem saber, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10, agora essa aqui é para nós. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha a atitude de Abraão. O que fazia Abraão? Ouvir um chamado e obedecer. Nada o prendia, porque o que ele aguardava não estava limitado à geografia. Ele era livre, ele experimentava uma fé genuína que o deixava numa condição móvel de ouvir a Deus e obedecer, porque a cidade que ele aguardava, aqui tem fundamentos, não é a sem fundamentos como as que a gente constrói, aqui tem fundamentos. Tem um Deus que é o seu arquiteto e o seu edificador. Abraão já tinha uma visão superior e espiritual pela fé que o colocou. Olha o que a fé fez com Abraão. O colocou na condição de peregrino. Quem tem fé, peregrina. Quem não tem fé, aposta todas as suas cartas nas raízes no aqui e agora. Quem tem fé, peregrina. Quem tem fé não está satisfeito. Quem tem fé está caminhando para as coisas superiores. Quem tem fé ainda não chegou onde Deus tem separado para nós. Ele se tornou peregrino enquanto esperava a cidade que tinha fundamento, do qual o próprio Deus é que é o arquiteto e edificador. A própria Bíblia termina, quando você vai, a Bíblia começa a sua narrativa no jardim e termina numa cidade. E isso mostra o propósito de Deus para a história. O seu coração de desenvolvimento, de desdobramento daquilo que Ele quer, é muito melhor para onde nós estamos indo. Apocalipse 21, versículo 2 até o versículo 4. Viu, irmão Fernando? Brincadeira. Apocalipse 21, versículo 2 até o versículo 4, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas já se passaram. Essa é a cidade santa, que a gente não pode esquecer em nenhum minuto, em nenhum momento da nossa vida. Nós estamos caminhando para essa cidade santa. Nós estamos caminhando para uma terra onde não vai mais haver luto, lágrimas, nem dor. Mas enquanto isso, nós ainda vivemos longe da nossa cidade. Nós não podemos achar que aqui é o destino que Deus tem para nós. Será que não seria justamente isso o centro da nossa esperança, da esperança de um discípulo, de que a sua cidade está sendo construída? Para um pouquinho para você pensar, a sua cidade não está pronta, e que enquanto permanece nessa terra, o discípulo não passa de um estrangeiro e de um peregrino. É triste quando nós perdemos essa unção de peregrino que o Senhor coloca sobre nós, essa unção de ser estrangeiro que o Senhor pede de nós, porque nós deixamos de nos preparar para o porvir, para aquilo que Deus tem separado para nós. E tendo essa esperança no centro da nossa vida, o discípulo não deveria andar conforme essa esperança? É por isso que às vezes eu acho que nós somos cristãos professos, nós falamos, sabemos o credo, sabemos o que a Bíblia diz, mas nós somos ateus praticantes, porque a gente vive como se Deus não existisse, vive como se estivéssemos sozinhos, vive como se Deus não cuidasse de nós, vive como se ou a gente faz ou a gente morre. E isso não é verdade. Vamos para a parte 3. Falamos da parte 1, que fala sobre a situação de Caim e Abel, de onde a gente tira o contexto dos construtores de cidade. Falamos da parte 2, onde fala sobre as outras referências do Novo Testamento e uma do Antigo, sobre essa questão das cidades. As pessoas do Antigo Testamento construíram uma cidade para engrandecer o próprio nome. Deu tudo errado. No Novo Testamento, o próprio Jesus disse: eu estou indo preparar uma cidade, uma morada para vocês. Se acalmem. Calma, eu estou preparando esse lugar para vocês. Você confia em mim? Você acredita? Você acha que eu vou falhar? Não, Jesus. Então não perca tempo. E depois ele fala sobre Abraão, e depois a gente viu sobre a cidade santa. Agora a gente vai falar sobre os impulsos carnais por trás dessa atitude de construir as nossas próprias cidades ou os nossos próprios projetos. Todos nós temos esse vazio dentro do nosso coração, essa paixão pelo lar, paixão pela comunidade, e que a gente não consegue apagar. Desde quando o ser humano foi expulso do Éden, a humanidade é atormentada por essa saudade do Criador, por essa saudade da vida em comunidade. Nós queremos paz. O nosso anseio pela paz é algo forte demais dentro da gente, para que a gente possa negar. Todos nós queremos esse lugar de paz, mas a gente também sabe que não é lá que a gente está. A gente sabe que esse mundo, do jeito que está desenhado hoje, é um mundo quebrado. Cada dia, cada luta, cada problema emocional, cada problema com saúde, cada barreira que a gente enfrenta, cada situação, cada decepção, cada quilo a mais, tudo nos diz: nós não estamos nesse lugar. A gente já sabe que vive num mundo quebrado e que nada está onde deveria estar. E a pior das sensações é quando a gente tem a sensação de que Deus não se importa com isso. É claro que nós somos tão espirituais que a gente não tem coragem de falar isso, mas às vezes passa pelo coração. Às vezes passa pelas emoções, às vezes bate um pequeno desespero dentro do coração da gente, ou um sentimento de solidão, e a gente tem a impressão de que ele não está trabalhando para melhorar nada. É aí que entra o impulso perigoso, o problema, o pensamento perigoso, que é aparentemente inocente, mas que se torna a origem de toda a rebeldia de um construtor de cidades. É aquela ideia que a gente diz assim: só depende de você melhorar isso. Você com certeza já deve ter ouvido, quem sabe até ter repetido:
Se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Se eu não me amar, quem vai me amar? Se eu não fizer, quem vai me dar? Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Só que o que a gente não imagina que nessa pergunta nós também estamos incluindo o Criador. Nós estamos dizendo, Ele não valoriza, Ele não cuida, Ele não faz. Se eu não me virar sozinho, se eu não for atrás de buscar sozinho, Ele não vai me dar aquilo que eu quero. É a mesma atitude que gerou o pecado de Adão e Eva, por causa daquelas mentiras. Princípio: todo ato, tudo aquilo que a gente pretende, que a gente faz para que a vida funcione, sem depender de Deus, é uma forma de pecado. Nós somos muito acostumados com a ideia dos pecados sociais, né? A maneira como os homens interpretam o pecado. A gente é tão assim que, além da gente ter os pecados sociais, nós temos a hierarquia de pecados. Nós temos aqueles pecados que nós consideramos mais feios, mais cabeludos, mais tenebrosos. Então, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa ser disciplinada porque é orgulhosa. Eu nunca vi uma pessoa ser disciplinada porque é invejosa, porque mentiu, por causa... A gente não vê isso, mas a gente vê por outros tipos de pecados, porque na nossa cabeça existem pecados que são mais sérios, piores do que outros. Só que talvez não seja assim para Deus. Talvez o próprio Evangelho mostre para nós que o pecado ele tem uma dose, ele é um pouco mais profundo. Que tudo aquilo que você faz sem Deus é uma atitude de pecado. Ainda que seja algo bom. Ainda que seja algo bom. Porque o pecado está na independência. O pecado está na ilusão que a gente consegue ser autossuficiente. Na prática, significa dar prioridades para a minha satisfação pessoal, em detrimento do que agrada a Deus. Quantas vezes nós apresentamos para Deus enxurradas de pedidos, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, e a gente vai pedindo uma coisa atrás da outra, e a gente não pergunta, Senhor, como eu posso abençoar, bendizer o teu coração? Veja as igrejas lotadas, o que é que esse povo quer? Será que eles estão ali para oferecerem-se como sacrifício vivo, que é o culto racional? Eles estão ali procurando a sua bênção. E aí o que é que a gente está produzindo? Uma geração de construtores de cidades. É um esforço contínuo de encontrar alegria para a minha alma, mesmo eu estando longe de Deus, como se existisse algo realmente bom que Deus está me negando, que Ele não vai me dar, e que se eu não me esforçar, Ele não é capaz de me abençoar. A Bíblia identifica vários interesses e impulsos pecaminosos que animam a nossa carne a viver longe de Deus. Um deles é o fato de não depender de ninguém. Eu lembro quando eu decidi ser missionário, as pessoas dizem, mas esse negócio de viver pela fé, você está ficando doido. Eu disse, vem cá, e se você não vive pela fé, você vive pelo quê? Porque viver pela fé não é coisa de missionário. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso está no centro da reforma. Então, só porque você tem um salário bom, porque você tem isso, tem aquilo outro, você está isento de viver pela fé? Será que a fé está associada a quanto a pessoa ganha? É claro que uma pessoa ganha um salário precisa de muito mais fé, convenhamos. É verdade. O povo diz, né, que o dinheiro não é o cão não, mas quer ver o cão, fique sem dinheiro. Eu entendo, mas o que eu estou dizendo é que independente do que temos, isso não nos isenta a viver dependente de Deus, porque se aquilo que eu tenho rompe a minha dependência de Deus, aquilo que eu tenho se tornou o meu Deus, o meu ídolo. Nenhuma bênção nos afasta de Deus. Se a bênção nos afasta de Deus, ela deixou de ser bênção. Se tornou a maldição da minha vida. E muitas vezes eu apresento como testemunho de uma grande bênção, que na verdade não é. Eu mal sei que ganhando o mundo inteiro, eu estou perdendo a minha alma.
E aí Jesus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem ela será? Entende? Então, nós não podemos namorar com a autossuficiência, paquerar com a autossuficiência. Nós temos que entender que somos chamados para viver pela fé, dependemos de Deus, glória a Deus. Não preciso orar para comer arroz e feijão, isso é uma provisão de Deus, mas o meu coração não está naquilo que eu ganho, está naquilo que Deus me orienta a fazer e a viver. Será que a gente consegue melhorar esse mundo sozinho? Será que a gente tem os recursos necessários? Será que nós ganharemos dinheiro suficiente para decorar este mundo de um jeito que a gente gostaria? Será que a minha eloquência como pastor, os meus dons, é suficiente para manter uma igreja cheia? Será que as pessoas realmente vão gostar de mim quando elas me conhecerem de verdade? E aí, nós carregamos essas dúvidas na nossa cabeça e a gente passa a viver tentando eliminar essas dúvidas. E aí a independência de Deus desformata quem nós somos, porque nos afastamos dele. Desformata quem nós somos, altera a maneira como a gente se relaciona e se agride, e também o nosso senso de propósito. É como se fosse um processo, um ciclo contínuo. Tenho medo, tenho dúvida, tenho carne, relacionamentos manipuladores. Medo gera minhas dúvidas, meus impulsos carnais, relacionamentos manipuladores, que gera mais medo, que gera... Então a gente fica nesse ciclo. Presta bem atenção no que a gente está falando aqui. Se a gente quer realmente conhecer uma pessoa, basta perguntar quais são os medos reais dessa pessoa. Quais são os medos reais dessa pessoa? É possível conhecer muito a respeito de nós mesmos quando a gente tem coragem de enfrentar os nossos próprios medos. Isso não é para trazer sobre nós nenhum tipo de acusação. Pelo contrário, isso é para nos fazer refletir, ler o nosso próprio coração, ler a nossa vida, sondar o nosso espírito, para que a gente perceba. Então, qual é o grande medo dos construtores de cidade? Os construtores de cidade, eles têm um medo enorme de fracasso. Eles têm medo de dar errado. Eles odeiam as próprias fraquezas. Na vida em comunidade, eles estão sempre preocupados em fazerem tudo certinho, em não passar nenhum tipo de vergonha, em ser mal compreendidos. E estão prontos a explodirem caso alguém tire eles dessa situação de segurança. Nós estamos falando de pessoas que socialmente são pessoas maravilhosas, mas Deus reconhece aquilo que está em forma de comportamento e a motivação que está por trás. Por trás existe uma vontade de controlar o próprio mundo e de não deixar que Deus construa o próprio mundo. Os construtores de cidade carregam uma pergunta o tempo todo na cabeça, um tipo de medo, uma opressão, mesmo sem perceber. Será que eu estou indo bem mesmo? Tem gente que tem tanta preocupação em falhar, que eles não se atrevem a fazer absolutamente nada fora da própria rotina. Eles estão tão acostumados, eles têm uma rota tão firme, fixa, e eles, muitas vezes a gente nem percebe que isso nada mais é do que a manifestação de uma atitude de carne, uma atitude carnal. Em outras palavras, às vezes nós somos tão orgulhosos que nós preferimos não nos expor a algo novo, para que a gente não corra o risco de falhar, de fazer uma coisa mal feita. Construtores de cidade. A gente quer apenas estar no meio de pessoas que afirmem, que confirmem como que a gente é bom e como está indo tudo bem. Então, se a pessoa pergunta, questiona, confronta, fala alguma coisa que a gente não queria, a gente se afasta. A gente quebra o relacionamento. É triste, mas os construtores de cidade, eles têm que lidar com alguns impulsos que a gente considera vergonhosos, mas que a gente precisa falar. Um deles, inveja. A questão não é se você tem ou não inveja, se eu tenho ou não inveja. A questão é quando a gente tem inveja.
Porque eu duvido que haja uma pessoa aqui hoje que nunca tenha enfrentado uma situação em que você viu o próprio coração se encher de inveja por alguma situação. O que é a inveja? É uma vontade de que ninguém se dê bem, ou de que ninguém tenha algo, alguma coisa antes de você. A inveja é diferente da cobiça, porque a cobiça é você querer o que o outro tem. A inveja é você não querer que o outro tenha o que ele tem. Percebe a diferença? Uma é querer o que o outro tem, o outro eu quero que ele não tenha. Entende? Então, a questão não é se temos ou não inveja, ou se somos ou não invejosos, não vá por aí, porque mas o que fazer quando a inveja surgir no nosso coração? Porque pode ter certeza que ela surgirá em vários momentos da vida. Outro impulso terrível: prazer com a desgraça dos outros. É mais interior esse desejo, mas se manifesta no prazer que a gente tem de quando a gente compartilha os fracassos dos outros, em tom de satisfação. Você viu o que aconteceu com fulano? Ih, está quebrando. Olha, a situação dele, a família, não sei o quê. No íntimo produz um senso de dignidade. É como se a gente pensasse assim: isso não está acontecendo comigo. Eu cuido melhor da minha vida, melhor do que essa pessoa. Um senso de superioridade e um legalismo moral, onde a gente diz assim: fulano está assim porque não lê a Bíblia, porque não ora, porque não dá o dízimo, porque não vai para a igreja, está vendo? Então isso acontece, e isso é uma manifestação de um impulso carnal. De novo, eu não estou dizendo quem tem ou quem não tem, ou se você tem ou se você não tem. O que eu estou dizendo é que surge no coração. E surgindo no coração, o que a gente faz? Outro impulso: dependência de elogios. A preocupação em ser reconhecido, aplaudido, louvado. É incapaz de fazer qualquer coisa quando as pessoas não reconhecem o seu esforço. Uma vez nós fomos convidados em Portugal. Uma criança fez um bolo. Eu não posso dar nomes, mas essa criança fez um bolo. Comemos o bolo, maravilhoso o bolo, menino, 10, 11 anos. Mas o que aconteceu, a gente está lá conversando, tomando café, comendo o bolo, e o menino foi para o banheiro. Deu um pitch. Por quê? Porque todo mundo comeu o bolo, ninguém disse que o bolo estava bom. Aí eu pensei: poxa, tão novinho, já lida com esse sentimento. A questão é: será que nós estamos dispostos a permanecer fiéis, ainda que as pessoas não reconheçam, não deem a tapinha nas costas, não valorizem o nosso trabalho? Será que o fato de Deus valorizar é suficiente para você? A questão é essa. Porque uma pessoa que chega nesse nível de fazer as coisas porque Deus valoriza, ela está livre. Ainda que as pessoas reconheçam ou não reconheçam, ajudem ou não ajudem, você permanece firme, porque você está olhando para o autor e consumador da sua fé. Você tem um norte. Você acha que as pessoas lá fora vão reconhecer o seu trabalho? Vai te dar o prêmio Nobel da Paz? Porque você levou o cachorro para fazer xixi lá embaixo? Quem tem ouvidos, ouça. Não vai acontecer, entendeu? É aquela famosa: não fez mais do que a sua obrigação. Quem é pai e mãe sabe. Eu peguei o copo e não bebi água. Então essa pessoa lida com um negócio chamado desmotivação, porque ela é só motivada quando os outros reconhecem. Você acaba muito limitado aos outros. Quando ninguém reconhecer, essa pessoa não tem uma motivação interna para continuar perseverando. Quantas coisas nós começamos e desanimamos por causa dos outros. Quarta atitude: hipersensibilidade à crítica. Hipersensibilidade à crítica. Essas pessoas, muitas vezes, quando nós estamos num momento assim, nós vamos automaticamente para a defensiva quando somos criticados. Nós nos sentimos obrigados a explicar e a provar, não, porque a gente quer que o outro pense como a gente. Não, eu preciso explicar, peraí, não é bem assim. A gente simplesmente não deixa, você pensa assim, pronto, é um direito seu. Quando nós chegamos aqui, uma das coisas que as meninas observaram
é que as minhas diziam assim: pai, os brasileiros justificam tudo. Eles não sabem simplesmente dizer não. A gente chama a pessoa para fazer uma coisa ou outra, a gente diz: eu não posso porque não vai dar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E essa coisa, não dá para mim. Pronto. Você não precisa dizer por quê, é só dizer que não. Entendeu? Mas nós, como nós temos dificuldade de dizer não e dificuldade de receber não, nós mesmos produzindo o nosso terreno melindroso. Entendeu? E a gente alimenta isso. Então essa hipersensibilidade à crítica. Eles cortam relacionamentos com pessoas que não concordam, que não pensam igual. São intolerantes ao diferente. Vão facilmente para a cadeirinha da vitimização e autopiedade, como recurso de manipulação e uma maneira de produzir reconhecimento. É aquela história, você está ali lavando a louça, tem a jumenta aqui para lavar, não é? E aí, né? Você automaticamente, ninguém faz, ninguém sozinho, sei como é difícil. Parte 4. Como que Deus trata esse comportamento da vida? Nós falamos sobre Caim e Abel, nós falamos sobre as outras partes bíblicas que falam da cidade, nós falamos sobre os impulsos carnais, que estão muito associados a essa atitude de ser construtor de cidade. Agora, o que é que Deus faz quando a pessoa está apegada às próprias cidades que construíram? Oséias capítulo 2, versículo 14, diz assim, é um versículo lindo: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Eu lhe atrairei e la levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. A maneira como Deus lida com as cidades que construímos é nos conduzindo aos seus desertos. Certo? Atente, pode ser importante. Certo? Então, é uma maneira, a maneira como Ele nos tira das nossas cidades é nos colocando nos nossos desertos. Certo? E aí vem esse verso entre cidade e deserto. Cidade e deserto. O que são esses desertos divinos? A vida pode nos colocar em situações de deserto. E essa parte aqui é uma parte dolorosa e muito sensível. É uma metáfora, isso aqui é um símbolo para situações incontroláveis, imprevisíveis, que podem acontecer conosco, onde as coisas que davam certo já não funcionam mais. Por que que isso para mim é tão sensível? Porque eu escuto tantas situações que as pessoas estão sendo conduzidas ao deserto. Os desertos da vida, eu lido com situações que eu não sei o que dizer. Eu não sei como ministrar. Eu não sei que resposta dar. Por quê? Porque é uma situação de deserto. E por ser uma situação de deserto, não são os meus dons, não é o meu talento, não é a minha teologia, não é a minha experiência. Nada disso funciona. É o deserto. O deserto é o lugar justamente onde os nossos dons, os nossos talentos, não são suficientes para nutrir a nossa alma. Onde não há espaço para as vaidades, não há espaço para os relacionamentos fajutos, onde não se pode aliviar sozinho a própria dor. São apenas Deus e você, e areia quente. Vocês dois ali, sem ferramentas ou equipamentos para erguer o próprio abrigo. Semana passada eu comecei a assistir Largados e Pelados. Vocês viram porque vocês sabem o que é, né? E aqueles homens e aquelas mulheres, elas são lançadas na selva. Gente, teve uma situação que foi tão engraçada, que teve um rapaz que teve a brilhante ideia, eles têm direito a escolher um item, né? Pode ser um mosquiteiro, pode ser um negócio de acender, pode ser... Mas um homem teve a ideia de escolher um arco e flecha. Aí a mulher diz, temos um arco, mas não temos um arqueiro. Então, de que adianta ter o arco e a flecha se a pessoa não sabe atirar com arco e flecha? E aí rolou aquela confusão. Mas o que eu vi é como que nós somos adaptáveis
Que potencial criativo nós temos de lidar em situações em que a gente não imagina que somos capazes de responder. Então, às vezes, o deserto mostra para nós um potencial que a gente não conhecia. E a situação de escassez, ela nos molda de tal forma que a gente, com certeza, sai dali muito mais forte. O deserto é o lugar onde nós aprendemos a olhar para Deus, porque só Deus está ali. Não vai ter o pastor, não vai ter o líder de pequeno grupo, não vai ter amigos, não vai ter ninguém. É você e Deus, porque o próprio Deus, eu a levarei, a conduzirei ao deserto, porque no deserto lhe falarei ao coração. Qual é a grande unção do deserto? Ouvirmos a voz de Deus com o coração, porque essa é a promessa. Ele fala conosco quando nós estamos no deserto, porque Ele quer falar conosco no coração. Davi estava exilado na terra de Moabe, uma terra desértica em muitos aspectos, outras partes fértil, mas ele estava ali, num período de imensas dificuldades, de imensas guerras, e ele escreveu um dos salmos lindos de peregrinação, que é o Salmo 121, que nós mencionamos aqui na vigília. Ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Talvez você esteja numa situação que você não sabe como transpor os montes. Você está ali perdido, totalmente solitário. Ninguém é capaz de imaginar a sua dor, a sua confusão, a sua decepção. E você tem que chegar no coração e dizer: o meu socorro vem do Senhor. Não espere de pessoas, não espere do diretor, não espere do patrão, não espere do vizinho, não espere de quem tem dinheiro, não espere de quem não tem. O meu socorro vem do Senhor, porque Ele fez os céus e a terra. Mesmo que a empresa vá bem, mesmo que o ministério e a igreja vão bem, mesmo que o casamento vá bem, que a minha saúde vai bem, mesmo assim, está tudo no lugar. Mesmo assim, nós ainda podemos estar enfrentando uma situação de vazio dentro da gente. A gente fica no deserto o tempo que for necessário, até a gente entender que sem Deus, todos os nossos recursos são inúteis. Tudo que a gente tem, tudo que a gente produziu, tudo que a gente construiu é inútil. O deserto, ele precisa nos convencer que quando nós confiamos e usamos os recursos sozinhos, sem Deus, para os nossos próprios planos, estes mesmos recursos não conseguem produzir vida alguma. O próprio Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Quando o deserto funciona de verdade, nós nos tornamos livres para depender de Deus e também livre para parar de tentar provar para os outros qualquer tipo de sucesso. A gente não precisa provar nada para ninguém. Somos livres. Eu não preciso dizer que sou bem-sucedido, que sou responsável, que sou superior, que sou cuidadoso, que sou isso, que sou aquilo outro. Não preciso, porque eu sei quem é o meu Deus. Deus não quer que você construa uma cidade, mas Ele quer que você seja a morada dEle. Não perca tempo construindo cidades fora de você, mas produza em você um lar para o seu Criador, para que Ele habite, more e tenha prazer de estar dentro de você. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. Está escrito, o próprio Jesus disse, porque qualquer promessa que a gente tem, qualquer coisa que a gente queira, quando não tem propósito, por si só morre. Então nós não queremos apenas promessas, consumir bênçãos, nós queremos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ao invés da gente tentar saber se vai dar certo, se vai ser bem sucedido ou não, se eu estou certo ou não. Quando a gente passa pelo deserto, a nossa preocupação não é mais essa. A nossa preocupação é: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo porque você é tão bom.
Você cuidou de mim quando eu estive no deserto. Como que eu posso colaborar contigo? Como é que eu posso participar do que você está fazendo? Como é que eu posso construir contigo o que você está fazendo na terra? Como é que eu posso expandir o teu reino? Isso aqui é libertador. A gente vai do medo, da solidão, para a coragem, para a ousadia, para a intrepidez, porque conhecemos a Deus no deserto. Já passamos pela fase de não mais esperar de pessoas ou de coisas. A gente é desligado de pessoas e de coisas através de um processo doloroso chamado decepção, mas a cura vem, e a cura vem da voz de Deus, que o Senhor que fala ao coração. Essa é a pergunta que o Espírito Santo adora responder: como que eu posso contribuir contigo? O que o Senhor tem para nós? Ele é fiel para nos conduzir e cuidar de nós no deserto. Não acelere, não saia correndo, não tente fugir do deserto, mas também não fique empancado, parado. Passe no seu ritmo, mas passe. Salmo 105 mostra como que Deus cuidou do povo no deserto. Ele estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os escolhidos com regozijo. Quando nós estamos no deserto, podemos descansar e sentir o calor da presença e da mão de Deus sobre nós. Se você se encontra hoje numa situação de deserto, você já começa a perceber que o que dava certo já não funciona mais. Aquilo que você esperava, você já não espera mais. As situações estão difíceis, estão tenebrosas. Eu tenho algumas coisas para dizer para você. Primeiro, não tenha medo. Não tenha medo, você não está só. Busque uma revelação divina, profunda. Se deixe ser constrangido pelo amor de Deus. Diga: Senhor, eu quero conhecer o teu amor. O teu amor é superior à minha vida. Eu quero que você me constranja com o teu amor. Eu quero conhecer, tenho a oportunidade de conhecer o teu amor de uma forma jamais experimentada antes. Mas não perca essa oportunidade. Segunda coisa, desista das cidades que ficaram para trás, os projetos que você construiu. Não fique olhando para aquilo que você mesmo fez e que você sabia que um dia não ia dar certo. Renuncie, entregue o seu próprio passado e os projetos que não deu certo. Não fique montado em cavalo morto, deixe ir. Deixe ir. Há uma grande unção na renúncia, na entrega, quando a gente desarma-se perante o Senhor. Ele cuida de nós. 3, não perca um só dia da sua vida no meio do deserto sem ouvir a voz de Deus. Apaixone-se pela voz de Deus. Faça da voz de Deus o seu alimento, a sua vida. Você já perdeu tudo, você não tem para onde olhar. Ou é Deus. Então torne-se, vivifique a sua aliança com Deus e faça disso o seu principal alimento. A voz do Senhor é a sua vida daqui para frente. É a sua vida. Ouvi-me e a vossa alma viverá. 4 e último, Deus está preparando algo novo para você. Enche o seu coração de esperança, enche o coração. Nenhum deserto é eterno, nenhum deserto é para sempre. O Senhor ainda tem uma promessa, o Senhor ainda tem um propósito. E ainda que esteja difícil, quente, sozinho, ainda que você esteja decepcionado ou decepcionada, mesmo assim é tempo de olhar para aquele que nunca te decepcionou, que nunca te deixou sozinho, que nunca te abandonou, que nunca exigiu de você algo que você não pudesse dar, mas que sempre foi presente e amoroso na sua vida. Coloque os seus olhos nele, para que a sua esperança seja vivificada nele. Coragem e força, tem de bom ânimo, glorifique a Deus com a vida que você terá daqui para frente, mas não perca essa oportunidade. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Se você está com medo, não tenha medo.
Se você está apegado ao que construiu e que você está vendo as coisas se perderem, não se apegue. Deus construiu esse mundo todo em 7 dias, em 6 dias. Com a sua voz Ele fez. Se você está sem direção, escute a sua voz. E se você está sem esperança, peça para Deus: Deus, me ajuda a sonhar os teus sonhos. Eu abro mão dos meus sonhos pelos teus sonhos. Eu quero os teus sonhos daqui para frente. Os meus não me levaram muito longe. A minha cidade não me deu a segurança que eu esperava. Mas os teus sonhos são melhores do que os meus. Os teus planos são melhores do que os meus. A tua presença é melhor do que qualquer coisa na minha vida. Por isso, Deus, eu oro que o Senhor ministre a tua igreja nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes